no nosso programa O Amor que Cura, aqui na Rádio Cidade, para você ouvinte que pegou, de repente está dirigindo, que ligou aí na rádio. Eu sou Sirlene Correia, consteladora familiar e empresarial. Estava conosco aqui a doutora Tatiana Teixeira, juíza da primeira vara da família aqui de Jundiaí, trazendo o seu olhar, né, sistêmico sobre os processos, trazendo a importância da população buscar a constelação para resolver os seus conflitos, né, trazendo também, tirando toda essa parte de misticismo, toda a parte de achismo, e trazendo realmente a constelação como uma ferramenta de resolução, né? A Nádia, psicóloga aqui da Vara da Família também, né? Ela continua aqui conosco, a doutora já se foi porque o horário dela é bem restrito. Ela abriu um horário na agenda aí para nos agraciar com a sua presença. E Nádia, traga-nos casos, né? Já que estamos na Semana da Criança, né? Muitas vezes a gente acha que só dar o presente para a criança já fizemos a nossa parte, né? E você trazer esse olhar sistêmico, você trazer aí o seu dia a dia lá no fórum, com essas questões da família, com esse olhar da criança, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, Sirlene. Eu posso começar falando um pouquinho mais do nosso projeto? Claro, com certeza. É o que você falou, né? Muitas pessoas, elas pensam que a constelação sistêmica está relacionada a qualquer tipo de religião. Eu faço as constelações sistêmicas dentro do judiciário desde 2014. A constelação sistêmica, ela é uma ciência, ela é aceita pela psicologia como uma ciência, então eu faço como psicóloga. Por esse motivo que a gente pode usar a constelação dentro do fórum, porque o fórum ele não poderia direcionar nenhum atendimento com relação à religião, né? Então, a gente diz que o Estado é laico, a gente não pode misturar a religiosidade dentro dos atendimentos ou ter qualquer tipo de preconceito por causa da religião da pessoa que a gente atende ou ela em relação ao atendimento que ela recebe, né? Então, eu uso as constelações sistêmicas dentro do judiciário. Todas as pessoas, muitas pessoas que passam comigo para eu fazer perícia, eu uso os movimentos sistêmicos e as constelações sistêmicas na minha perícia, né? Eu peço para a pessoa colocar a sua família, a gente trabalha no atendimento individual, e o atendimento individual a gente utiliza os bonecos Playmobil para trabalhar. E eu trabalho tanto com os adultos como com as crianças, né? Então, eu peço para, se eu estou atendendo, por exemplo, a mãe, eu peço para ela colocar a família dela, para eu observar da forma como ela coloca essa família, como são as relações, quais são as dinâmicas relacionais, aonde cada pessoa está colocado dentro daquela dinâmica. Muitas vezes, essa criança, ela não está ocupando o lugar de filho, né? Uhum. Então, quando um filho sai do seu lugar de filho para ocupar o lugar de pai da mãe, ou de mãe da mãe, ou o lugar de adulto em relação a esses pais. Às vezes uma criança pequena é colocada como um adulto na relação pais e filhos. Os pais se colocam como menores do que a criança. Então, muitas vezes a criança se intromete, a criança dá a sua opinião, os pais às vezes pedem a opinião da criança. E isso é desestruturante para a criança, né? Então, a partir desses movimentos que eu fui fazendo nos meus atendimentos individuais, eu fui percebendo o quanto que um projeto que atendesse o maior número de pessoas seria muito bem-vindo dentro do judiciário. Quando a doutora Tatiana aqui de Jundiaí, né, que conhece as constelações, que é simpatizante das constelações, me convidou para fazer esse trabalho aqui, eu vi isso como algo um presente para a nossa cidade, não é? Verdade. Porque imagina, são pouquíssimos fóruns que têm o projeto de constelação sistêmica dentro do judiciário, são muito poucos mesmo. Então, é um privilégio para a população que é atendida aqui ter esse projeto. E sendo encabeçado pela doutora Tatiana, ele ganha muito mais força, né? Ela direciona as partes, ela convida as partes, e aí lá a gente tem essa oportunidade de apresentar as leis sistêmicas,
de ir trazendo para a consciência das pessoas que existem muito mais coisas por trás do que o que se apresenta, porque muitas vezes o que se apresenta é uma raiva grande de um pelo outro, mas muitas vezes, a partir da constelação, eles conseguem ver repetições de destinos, eles conseguem ver que eles estão prejudicando o filho, né? Teve uma constelação que a gente fez nessa última oficina, onde a gente colocou o pai, a mãe e o filho. O filho, ele ficava bem paradinho no meio entre os pais. E quando eu perguntei para ele, como você se sente? Ele disse assim, eu me sinto que eu tenho que ficar imóvel, que eu tenho que ficar muito paradinho entre um e outro. Se eu for um pouquinho para cá, meu pai fica triste. Se eu for um pouquinho para cá, perto da minha mãe, o meu pai fica triste. E eu não quero deixar os meus pais tristes. Então, isso é angustiante para uma criança. Dependendo do tamanho dessa criança, ela não consegue lidar com isso de uma forma que ela consiga organizar dentro da psique dela. Até quantos anos você classifica como criança, né? Vocês no fórum classificam essa criança realmente como criança nesse olhar sistêmico? Bom, na verdade, né, Silene, você é consteladora também, né? Na verdade, quando a gente faz uma constelação, a gente sempre está trabalhando a criança dentro da pessoa, não é? Uhum. Porque a maioria dos nossos emaranhamentos sistêmicos acontecem quando a gente é muito pequeno, né? Mas quando eu digo assim, criança, lá no fórum a gente trabalha com criança até 11, 12 anos. Depois a gente trabalha a criança, quando a gente cita, a criança é pré-adolescente e adolescente. Mas não importa qual é a idade do filho, porque um filho adulto, muitas vezes em constelação, eu trabalho uma pessoa adulta e ela ainda tem o desejo de que os pais continuassem casados. Os pais podem estar separados há mais de 20 anos. Quando a gente coloca a constelação, tem o olhar desse adulto e o seu desejo, assim, íntimo, inconsciente, né? De que aqueles pais fossem casados até hoje. Então, a gente, quando é criança, eu sempre uso essa frase, né? Quando eu olho para vocês, eu gostaria que vocês vivessem como num conto de fadas. Esse é o desejo do filho, que os pais vivam como num conto de fadas. A gente cria essa ilusão, exatamente, né, de que o mundo é perfeito, de que os pais são perfeitos. Exatamente. E a gente quer ser a criança perfeita. Exatamente. Né? E muitos adultos ficam presos nessa criança, né? Ficam presos nessa criança. E aí faz uma repetição de destino. Olha, você pediu para eu contar um caso. Eu vou contar um caso que foi super interessante que eu atendi. Há pouco tempo eu atendi um rapaz, ele estava sendo impedido de ver o filho, impedido não, na verdade ele poderia fazer visita aos filhos, mas as visitas deveriam ser assistidas. Já fazia 1 ano que ele tinha essa decisão de visita assistida e ele não ia ver os filhos. Quando eu conversei com ele, eu perguntei para ele, mas por que você não foi ver os seus filhos? Ele disse assim, porque eu não sou um bandido, eu não posso ir visitar os meus filhos assistido, porque eu não sou um bandido. É como se eu estivesse aceitando isso e mostrando para os meus filhos que isso é uma verdade. E a gente pensa assim, como é ilógico isso. Então, ele prefere que as crianças sofram a sua ausência do que abrir mão disso. E aí eu comecei a trabalhar com ele e ele me falava do pai dele. E aí eu pedi para ele colocar a constelação. Ele, né, a companheira, essa mulher, né, agora os filhos, e eu vi que ele estava totalmente emaranhado com o pai dele, e eu pedi para ele colocar um boneco pro pai dele. Quando ele colocou, eu falei assim, o que acontece com o seu pai? Qual é a mágoa com o seu pai? Ele disse assim, não, esse senhor que eu falo o nome dele aqui no processo, ele não é meu pai, ele é meu padrasto. Meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos. E assim, na história dele, a ex-companheira tinha traído ele e estava com os filhos. E aí ele me fala, eu soube recentemente que a minha mãe também traiu meu pai. Traiu meu pai com meu padrasto e nós vivemos com eles, mas eu não sabia dessa história. O que minha mãe falava é que o meu pai tinha ido embora. Então, só recentemente, fazia alguns meses, que ele soube que
ele assim como o pai dele, ele também tinha sido traído, né? Mas ele não tinha se atentado para essa semelhança. Então, eu pedi quando eu coloquei o pai dele, eu disse para ele, então, como criança, dizer para o pai, papai, eu vivo a mesma história que você. Eu também, como você, fui traído. E eu também, como você, abandono meu filho com 5 anos. E ele tinha 5 anos e ele ficou afastado a partir dos 5 anos do filho dele. Então eu disse para ele agora dizer para o filho dele, filho, agora eu vejo a sua dor é igual a minha, igualzinha a minha, porque eu também tinha 5 anos. Quando ele se deu conta, a pessoa se surpreende, Silene, é muito interessante de ver, né? Como ele se surpreendeu com aquela verdade, né, que ali se manifestava. Então, nesse momento, eu direcionei ele para o boneco da ex-esposa e disse para ele dizer para ela, eu precisava viver essa história e eu afastei você. Eu realmente fui deixando você de lado. Eu fui te colocando também nessa situação para que eu pudesse viver essa história. E aí, quando ele percebe, ele disse, é verdade. Ele disse para mim, a senhora sabe? É verdade. Eu falei, eu imagino que sim. Eu imagino que seja assim, né? E quando a gente faz essas revelações, a pessoa... A raiva que ela tinha, porque ela antes jogava a culpa toda na outra, né? Na ex, né? A ex que não deixa eu ver, a ex que não me permite. Ou se sente injustiçada por toda a configuração que a vida vai colocando, né? Mas quando ele vê que essa configuração que ele se encontra agora, nessa conjuntura, e ele percebe que isso é o amor leal dele ao pai, né? É o amor sistêmico. Quando ele percebe isso, então ele fala, não, tem algo que é amor, né? Não é só desespero, não é só coisas ruins acontecendo, mas tem algo que também é amor. A pessoa fica mais em paz consigo mesma. Aquela raiva que ela deposita no outro, né? Porque a gente busca culpados, né? Para nossas dificuldades. Aquela raiva que ele deposita nela já não encontra mais aquele caminho, né? Então aí agora eles conseguem de alguma forma entrar nesse acordo. É o que eu falo, a constelação ela traz à luz a dinâmica oculta e ela favorece que a pessoa, aliviado na sua raiva, aliviado na sua necessidade de colocar a culpa, ela consiga junto com o outro encontrar a solução. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas a senhora vai fazer esse trabalho também com ele, né? Às vezes quando eu faço com a mulher, eu falo, não importa, porque eu fazendo aqui com você, o trabalho já está no campo sistêmico, todos já receberam o trabalho. E a pessoa pode ser da religião que for, elas encontram dentro da sua fé aonde encaixar aquela verdade, porque é uma verdade de amor, né? É uma verdade que sempre busca o amor por trás de qualquer comportamento, de qualquer atitude, também de qualquer coisa, circunstância que a gente está vivendo. Você só está buscando o amor, né? Mas ela não sabe como encontrar, ela não sabe o caminho, ela não sabe o que ela está representando. E a constelação vem trazer esse olhar, né? O Hellinger fala, todas as crianças são boas e os seus pais também. Então, quando a gente atende no judiciário com esse olhar, né, de que todas as pessoas são boas, que todo mundo que está ali está procurando algo de bom. Ninguém está procurando fazer exatamente o mal para o outro. Estão procurando uma justiça, né, que eles não encontram. E aí, a partir da constelação, eles conseguem encontrar, né? Como isso é lindo, né? É lindo, é apaixonante, não é? Eu fico vendo, eu fico apaixonada cada vez mais, porque é isso que o país precisa, né? Falando aqui de Brasil, né? Sem falar no mundo, a gente precisa desse olhar de amor, né? Porque mais pessoas vibrando amor, a gente tem um trânsito melhor, a gente tem uma convivência melhor, a gente tem vizinhos melhores, a gente tem escolas melhores. É importante esse olhar de amor, porque a gente consegue ter uma sociedade melhor, né? Sim. Por isso que a gente está aqui no rádio falando de amor. Trazendo esse olhar sistêmico, trazendo porque é tudo muito novo, né? Então, embora já existem há 40 anos, né? Hellinger nos deixou há pouco tempo, mas o seu legado vai se perpetuar pela história, né?
Agora, as comissões de direito sistêmico dentro das OABs também acabam divulgando muito o trabalho, e isso é muito legal. Eu tive numa palestra recentemente na OAB aqui de Jundiaí, o diretor lá, não é o diretor, é o presidente do direito sistêmico aqui em Jundiaí, é o Dr. Juliano. Ele disse assim nessa palestra, que eu achei super interessante, ele disse assim, um divórcio litigioso custa determinado valor e um divórcio consensual é um valor muito menor. Acredito que 9 mil e 6 mil reais. Ele falou assim, os advogados eles acabam preferindo fazer um divórcio litigioso, né? Porque eles vão ganhar mais. Mas se é um advogado que tem um olhar sistêmico, que conhece um pouco das leis sistêmicas e dessas dinâmicas das relações, eles vão sempre priorizar um acordo consensual, porque eles sabem que quando eles conseguem isso, é muito mais... Muito mais pessoas recebem. Muito mais pessoas recebem, exatamente. Inclusive ele, né? Inclusive ele, O próprio universo gratifica por trazer harmonia, né? Sim. É importante. Quanta cura que acontece. Essas crianças, a gente tem visto, essas crianças que participam desses divórcios litigiosos, elas ficam, a gente chama, a Françoise Doutor usa a palavra hemiplégico, no sentido de que elas ficam só metade de si. Isso não é psicanálise, não é o Hellinger que fala, não é a constelação, né? É a psicanálise que percebe isso, quanto essa criança fica defasada e fica, né, aleijada emocionalmente. E como é que ela vai ser no seu próprio casamento? Como ela vai fazer as suas escolhas quando ela for adulta? A gente só consegue trabalhar a partir do que a gente foi, né? É muito importante, né, que a gente seja inteiro. Né? É isso que a constelação vem nos trazer, né? 50% pai, 50% mãe, a gente pode ser adultos completos. Exatamente. A gente começa a conversar que a hora passa, né? E a gente precisa mais uma vez ir para o intervalo comercial. E é muito prazeroso falar de constelações, mas a gente volta aqui depois do intervalo falando sobre o direito sistêmico, sobre a visão da psicologia, né? Nas constelações familiares. Então, a você ouvinte, daqui a pouquinho a gente volta aí, tá bom?